Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente eu quero falar sobre a EBF, né? Pode ser que alguns irmãos não saibam ainda, né? É o Ensino Bíblico de Férias. Vai começar do dia 28 ao dia 30 de julho, né? Essa quarta-feira a gente vai fazer uma reunião para saber o que vai ser necessário, qual o planejamento. Então, se você tem filho, né? Puder trazer o seu filho, vai ser bênção. Se você é avô, puder trazer o seu neto, vai ser bênção. Você é tio, traz seu sobrinho, também vai ser legal. Aí seu filho pode ter um amigo, então convida também, pede o seu filho convidar um amigo para ele poder vir também, né? Na EBF, né? No Ensino Bíblico de Férias, né? Eu estou muito grato, né, a Deus por ter sido convidado para poder ajudar, né? Poder participar aí, né? Com um pouco que eu tenho nesse ministério, né? Então, queria aproveitar esse momento aqui para falar, né, sobre a EBF, que é muito importante, né? E hoje eu trouxe a mensagem, né? O tema da mensagem é quem é Deus, né? E o texto que nós vamos ler é o texto de Isaías, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 13. É um texto bem conhecido dos irmãos, né? Então, pedi para o pastor Felipe, pedi para os irmãos que têm a Bíblia, abrir as Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao versículo 13. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que fostes precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, esse contexto que envolve o livro de Isaías, ele está ligado ao período após o exílio dos israelitas, a qual foi profetizado antes. Então, é uma mensagem de esperança e renovo ao povo, a todo o povo israelita que foi exilado na Babilônia e que iria novamente ser reunido com o Criador na cidade de Jerusalém. Então, Deus, por meio do profeta Isaías, ele dá ênfase às coisas boas que ainda iriam acontecer. Deus, ele quer provocar o povo dele para voltar a viver nas suas leis e não viver como antes. Então, apesar de todo o erro do povo de Israel, no decorrer da história, a misericórdia de Deus ainda estava disponível para que eles se arrependessem e mudassem a sua postura. Então, Isaías, no capítulo 43, a gente vai ver que tem uma série de reflexões para a nossa caminhada cristã, né? É uma mensagem de esperança
porque todo o povo seria reunido novamente, né, na cidade de Jerusalém, como já foi dito. Então, eu gostaria aqui de começar fazendo aqui uma mensagem, né, expositiva, a partir do versículo 1. Eu vou colocar aqui rapidinho. Isaías 43, a partir do versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Ou seja, Deus, Ele formou Israel, e Ele vai dizer que Ele chama você pelo nome. Ou seja, você tem identidade. Deus te conhece. Lucas pediu para o pastor Felipe colocar para a gente, o versículo 1, Deus vai dizer que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, Lucas capítulo 10, versículo 20, vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre Jesus ter escolhido, né? E aí vai dizer, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Ou seja, no versículo anterior, se o irmão puder colocar para mim aí, o 19, mas agora assim diz o Senhor que eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, Deus deu poder para os apóstolos, e eles estavam achando que estavam, né, arrasando, né? Versão do pastor Carlos Ramos. Essa eu aprendi com o pastor hoje, né? Eles falaram, estavam se sentindo poderosos, né? E aí Deus vai fazer o quê? Vai falar, ó, abaixa a bola, né? Versão pastor Carlos Ramos, porque não importa que vocês estão conseguindo fazer isso, né? Estão diminuindo a força do inimigo, estão tirando os espíritos maus. O importante é que o livro de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, eu conheço vocês pelo nome, identidade. E o versículo, tem outro versículo que vai dizer também a mesma coisa, né? Gênesis capítulo 32, versículo 28, que vai dizer exatamente no momento em que Deus dá essa identidade para Israel, né? Que Deus deu o nome a Israel quando Ele mudou o nome do patriarca Jacó, de Jacó para Israel. Então, em Gênesis capítulo 32, versículo 28, vai dizer exatamente isso, essa mudança de nome, ele dando identidade a Jacó e colocando o nome dele de Israel. Eu pedi para o pastor colocar o versículo, por favor, e vai dizer exatamente isso. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então a gente vai ver esse versículo 1 exatamente falando sobre isso, sobre a identidade. Deus te chama pelo nome, Ele te conhece, você tem identidade, o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que tem que importar para nós, não se nós estamos fazendo milagres, ou se nós estamos dando revelações. E o versículo 2 vai dizer a promessa de Deus a Israel: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, a promessa de que Deus vai cuidar de Israel, assim como Ele vai cuidar de nós. Você tiver alguma dificuldade, Deus vai estar contigo. Aí o versículo 3 e 4 vai falar: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei. Assim deu os homens por ti e os povos pela tua luta. Ou seja, o amor de Deus a Israel. O seu povo é tão precioso para Deus que Ele está disposto a livrar eles do preço do Egito. O que é esse preço do Egito? É o resgate. Ele pagou esse resgate para tirar o povo do Egito, da mão do faraó, da Etiópia e de Seba. Versículos 5 e 6. Não temas, porque eu estou contigo, trarei a tua descendência dentre o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Ou seja, versículos 5 e 6. Não temas, povo de Deus. Deus vai juntar o seu povo, né, de todas as partes do mundo, leste, oeste, sul, né? A referência que nós podemos tirar aí é a restauração do exílio, né? Que Deus restaurou o povo, juntou ele
novamente. Versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Ou seja, Deus criou, né? Ele o criou. O exílio não resultará como o fim do povo de Deus. O povo vai preservar a sua identidade. Então, mesmo diante das dificuldades que o povo passou, aquele povo foi preservado a sua identidade, tanto que, né, o povo existe até hoje. Nós fazemos parte hoje em dia desse povo também. E o versículo 8, trazer o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Vai falar sobre a insensibilidade espiritual. Ele não está querendo falar sobre, literalmente, né, sobre o povo cego, mas que tem olho, e o surdo que tem ouvido. Ele está falando sobre a insensibilidade espiritual que o povo tinha, né? E o versículo 9 vai falar sobre as nações. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentro eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem, se ouça e se diga, verdade é. E aí o versículo do 10 ao 12 vai dizer que fora do Pai não há salvação. Né? Vai dizer, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então Deus convoca as nações reunidas para que elas sejam testemunhas, né? E convoca também o povo que ele identifica como servo, né? Povo servo de Deus, para que todos sejam testemunhas. E ele vai dizer que não somente Deus é melhor que os deuses estrangeiros. Por quê? Porque na verdade esses deuses estrangeiros não existem. Ele vai dizer, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, né? Para que os saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Ou seja, ele está dizendo claramente aqui que não existe outro Deus. O próprio povo de Deus era testemunha, né, do que Deus já tinha feito com eles no passado. E aí o versículo que eu quero enfatizar é o versículo 13, né? Eu fiz esse desde o primeiro para a gente poder ter um contexto, né, e poder ter uma melhor percepção. Mas o versículo 13 que eu quero enfatizar, que é um versículo bem conhecido dos irmãos, né? Ele vai dizer, ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, antes que a gente possa aprender, né, e confiar que Deus está no controle das circunstâncias da vida, a gente deve fazer 4 perguntas, né? Deus realmente está no controle da vida? Se Ele não está no controle, quem está no controle? E quanto de controle Ele tem? Né? E como eu posso aprender a confiar, né, e saber, né, que Ele está no controle e descansar com isso? Né? E aí, como é que a gente pode confiar, né? A gente pode ver hoje em dia, o que acontece? Quando a gente viaja, pega um avião, a gente não conhece o piloto, mas a gente confia no piloto. Quando a gente pega um ônibus, a gente não conhece o motorista, mas a gente confia no motorista. Às vezes, quando pega um Uber, né, a gente não conhece o motorista do Uber, mas a gente confia no motorista de Uber. Será que a gente confia também que Deus está no controle da nossa vida? Mesmo a gente sabendo que Ele está, e mesmo a gente conhecendo Ele, a gente confia de que Ele está no controle, ou a gente está mais confiante em confiar num ônibus ou num avião, né? É uma pergunta que eu deixo como reflexão para os irmãos, né? Então a gente vai ver aí a grandiosidade de Deus, né? Um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus imutável, o Deus que Ele é ontem, hoje e amanhã. Salmo 90, versículo 2, né? Vamos ver se eu estou bom de Bíblia mesmo. Vai dizer que de eternidade em eternidade Tu és Deus. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que a gente vai ver que Deus vai
vai se apresentar e vai dizer que eu sou, né? Assim como diz esse versículo 13 que eu quero enfatizar. E um deles é o Êxodo, capítulo 6, versículo 3, que vai ser Deus se apresentando a Moisés, né? Ele vai dizer: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecida. O pastor colocou aí: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. Ou seja, a gente vai ver aqui Deus se apresentando a Moisés, dizendo que Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que Ele é o mesmo sempre. Antes de existir, Ele era. Não tem nem como a gente dizer que Deus é. Isso que Ele vai dizer. Quando Moisés vai perguntar: mas eu vou dizer para quem é o Senhor? Ele vai dizer: eu sou. E aí eu coloquei também Deus se apresentando a Abraão. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Pedi para o pastor colocar, por favor. Vai dizer assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui é Deus se apresentando a Abraão. E ele vai dizer, naquele momento de dificuldade que Abraão estava tendo, Abraão já tinha 99 anos, Sara também já tinha uma certa idade, então já estava naquela dificuldade, né? E mesmo assim Deus vai falar com ele que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e vai dizer para ele o quê? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele poderia ter dito somente: anda na minha presença que você está salvo, ou só anda na minha presença, mas anda na minha presença e ser perfeito. E esse ser perfeito, né, eu faço um link aqui com a mensagem que o pastor pregou hoje, com relação à santidade, né? A perfeição ela é um processo, então eu tenho que me colocar em santidade, eu ando na presença de Deus, e aí em santidade, né, eu sou perfeito, eu tento, né, eu vou progredindo. Então ele estava num momento de dificuldade, e mesmo assim ele vai dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o El Shaddai, que Ele pode fazer. E coloquei também Êxodo 3,14, que vai dizer exatamente isso: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Moisés estava preocupado, né? Estava preocupado. Porque os outros deuses tinham estátuas, tinham nome, tinham figuras, né? E aí ele ia se apresentar aos hebreus, né? A Faraó. E aí ele falou: mas eu vou chegar lá, não tem estátua, não tem nome, não tem nada, né? E eu vou dizer o que para eles? E aí Deus vai dizer exatamente isso: você vai dizer que eu sou o que sou. Né? E disse mais: assim disse aos filhos de Israel, você vai dizer que eu sou, me enviou a vós. Ou seja, é o Deus Criador, o Deus da providência, o Deus que supre a necessidade. Esse versículo 13 vai dizer exatamente isso. Vai dizer: ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Então, antes mesmo que houvesse o dia, que houvesse o tempo, Deus já estava lá, né? Deus já estava lá. E aí a gente pode ver essa palavra do Elohim, ou Elohim no hebraico, ou Elohim, que vai dizer que é o único e verdadeiro Deus, no singular. E no plural é plenitude, né? A plenitude da divindade, ou seja, é o Deus dos deuses. Né? E também tem o Eloá, que está escrito lá no livro de Jó, né? O livro mais antigo, quando o diabo vai tentar Jó, né? Falando que ele não vai conseguir, aquela história que os irmãos já conhecem. Ele vai falar Eloá, ou seja, é o Deus Pai, é o Deus Pai, é o Deus que cuida, é o Deus verdadeiro, né? E esse do Eloá eu aprendi hoje, hein? Aprendi hoje na escola bíblica dominical. Então, mais uma propaganda aí para os irmãos que não gostam. Hoje eu vim e o professor Wagner, né, me deu esse ensinamento aí muito válido, né, sobre, escrito lá em Jó, sobre Eloá, o Deus Pai, né, e o Elohim. É o Deus Criador, é o Deus que sempre existiu, ou seja, Ele é a rocha, né? A igreja, ela está fundamentada onde? Está fundamentada nele. Então, Isaías 41, capítulo 41, versículo 10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus,
Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, você não precisa temer, porque Deus é contigo, né? Você não precisa ficar com medo, né? Porque Deus vai fazer aqui, Ele vai dizer nesse versículo, vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te sustentar com a destra da justiça dEle. Ou seja, ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Né? Agindo eu, quem impedirá? Então Deus, eu quero dizer para os irmãos que Deus está agindo. Deus está agindo. Então pode ser que os irmãos falem assim, André, tudo bem, você deu uns versículos, né, uns versículos só do Antigo Testamento, né, como disse até o pastor brincou comigo aí, né? Mas eu quero dizer que Deus ainda está agindo hoje, né? E eu vejo Deus agindo, né? Eu posso dar alguns exemplos aqui, né, que me veio agora, né, de falar, né, que Deus está agindo aqui, porque eu vejo Deus agindo na vida da irmã Lúcia. Quando eu fui visitar, ela falou, Deus está no controle. Em nenhum momento eu vi ela dizer que Deus não estava no controle. Não, Deus está agindo. Eu vi na vida da irmã Lúcia. Deus está agindo. Eu vi na vida do Jonatas, quando ele fez aquele concurso, não passou, ele fez aquela oração. Deus está agindo. Eu vi que ele sabe que Deus está no controle, que ele sabe quem é Deus. Quem é Deus? É o Deus que cuida de tudo. Ele é o eu sou, né? Não tem como a gente explicar. E ele fez uma oração, não sei se ele já passou no concurso, né, se ele está tentando de novo, mas eu sei que ele está ciente, que Deus está no controle, né? E a gente vê isso, né, quando o Davi também se machucou, aí pediram para a gente orar, que ele caiu, né, ele teve um problema e tal, mas Deus estava no controle, todo mundo orou, culto de meio-dia, todo mundo falando, né? Então Deus está no controle. A gente vê várias coisas que eu estou dizendo aqui, que eu vi da igreja em si, né, que eu presenciei, né? Deus no controle aqui, né? Deus no controle, trazendo o pastor Flávio para visitar a gente com aquelas obras lá muito bonitas hoje. Aquilo ali é Deus no controle. É Deus no controle. É Ele, quando Ele pintou, dele poder ter a oportunidade de estar aqui hoje, é Deus no controle, né? De eu estar aqui hoje, podendo trazer a palavra de Deus, é Deus agindo. É Deus agindo. Eu estava escalado para pregar em outro lugar, o pastor me chamou para vir aqui hoje, ou seja, quem está no controle é Deus, né? Não sou eu. Eu vou onde Deus me manda eu ir, eu faço o que Deus diz para fazer. É Deus que está no controle. A gente vê Deus agindo na vida da igreja, fora as vezes que Deus age na nossa vida, né? Não sei se já aconteceu com os irmãos, mas muitas vezes já aconteceu comigo, já aconteceu algum caso, alguma coisa, e eu falo, pô, foi Deus, é Deus que agiu, é Deus que está agindo. Isso aí só pode ter sido Deus, né? Mas eu tenho que também estar sensível, né? Sensível à voz de Deus, eu tenho que estar em comunhão com Deus, para ver esse Deus que age, né? E aí quando Deus age, quem vai impedir? Agindo eu, quem impedirá? O próprio versículo vai dizer, ninguém vai conseguir impedir. Porque quando Deus age, ninguém impede, né? Por mais que às vezes a gente até mesmo, né, queira impedir, não concorde muito com o que Deus está agindo Deus, quem impedirá? Ele é o eu sou, né? E aí, para concluir, eu coloquei que Deus está declarando que Ele é o ser supremo, o criador de todas as coisas, né? Ele não teve um começo e não tem um fim, né? Ele é eterno, né? E essa é uma afirmação poderosa da divindade e do controle absoluto de Deus sobre toda a criação, né? Deus também está transmitindo a ideia de que Ele é o provedor, né? E que Ele sustenta tudo, ou seja, Ele está no controle total, resumindo. Ele está no controle total de tudo. Ele é a fonte de vida e sustento da existência. E essa afirmação, ela reforça a confiança na provisão e no cuidado divino. Ninguém pode impedir o que Deus põe em ação ou frustrar os seus planos. Jó, capítulo 42, versículo 2, vai dizer, versículo bem conhecido também, né? Sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, quando está no plano de Deus, está no propósito de Deus, pode ser até que você não queira fazer, ou pode ser até que você ache que não é o propósito de Deus. Mas Ele vai dizer, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, né? E agindo eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Então, que essa palavra aí possa entrar no coração dos irmãos e os irmãos terem essa certeza de que Deus está no controle. Pode até não parecer, né? Pode até, às vezes, ser difícil de concordar, mas Deus está no controle de tudo, tanto das coisas boas como das coisas ruins, dos momentos bons, dos momentos ruins, né? Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da igreja, Deus está no controle de tudo, né? Versículo 1, Gênesis vai dizer
né, que o Espírito dele pairava. E ele disse, haja luz e houve luz. Ou seja, ele está no controle. Sempre teve, sempre vai estar, né? Tanto ontem, como hoje, como amanhã. Então, que essa palavra possa ser completada aí pelo Espírito Santo no coração dos irmãos. E os irmãos tenham certeza de que Deus está agindo. Deus está agindo. E quando Ele age, ninguém vai impedir. Amém?